Gravando. Oi, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você vê esse vídeo. Me chamo Danilo Pontes e eu sou um artista visual pesquisador formado pela Universidade Federal do Pará, em 2018. Por sinal, aqui eu gostaria de deixar registrado o meu apoio à instituição, tendo em vista que a gente tem presenciado uma série de desinvestimentos na ciência nos últimos anos, que está culminando no governo atual. Então, eu queria deixar registrado o meu apoio aos pesquisadores e às pessoas que trabalham e dependem da universidade. Bom, inicia-se hoje o primeiro bate-papo de uma série de bate-papos que a gente vai fazer sobre cultura, economia criativa, patrimônio e produção de portfólio artístico, dentre outros temas também. O tema do vídeo de hoje vai ser sobre cultura. No ano passado, quando eu comecei a democratizar minha pesquisa, a gente abordou o tema e a gente percebeu que teve muitas pessoas que trouxeram algumas questões sobre cultura, e a gente vai falar sobre cultura hoje para começar a ampliar um pouco mais esse conceito que já é bastante amplo, para as pessoas terem mais embasamento para poderem abordar o tema. Então, por conta disso, eu vou trazer aqui hoje a pesquisadora Camila Freire. Camila Freire é uma professora formada em artes visuais pela FPA e mestranda do PPG Artes FPA. Suas linhas de pesquisa são educação popular, artes visuais e mediação cultural. Bom, bem-vinda, Camila. Tudo bom? Tudo bom, Danilo. Eu também queria deixar registrado o meu apoio e indignação, né, por toda essa situação que as universidades públicas estão passando. Eu acho que, infelizmente, esse ano é mais uma materialização, né, de como o projeto educativo que a gente tem para o Brasil ele é completamente sabotado e isso precisa ser verdadeiramente problematizado e as pessoas têm que começar a estar atentas, né, porque defender a universidade pública é defender a si mesmo. Eu também queria deixar registrado, né, que a minha linha de pesquisa, como tu bem falou, ela toca na lógica da educação popular. E eu compartilho da ideia de que a educação popular, ela precisa ser exatamente o que a palavra diz, popular, acessível e horizontal. Então, quando a gente for aqui fazer o nosso bate-papo, eu queria deixar registrado que, obviamente, né, eu tive que fazer uma pesquisa, um estudo, enfim, coletar vários dados, e que todos os teóricos que vão ser mencionados aqui, ou as ideias deles, mesmo que eu não cite eles assim nominalmente, eu vou deixar depois, né, para você um escrito, né, de quem foram as pessoas que eu li, quais foram as obras, porque eu acho que se alguém quisesse aprofundar nisso, seria excelente. Tá? Então, eu agradeço também a todos que estão vendo, a todos e a todas, e ao teu convite. Tá. Então, a gente vai abordar alguns subtemas da cultura, mas, então, primeiramente, eu vou te perguntar, né, Camila, o que é cultura? Beleza. Bom, gente, cultura é uma palavra bem ampla, né, como o Danilo já introduziu, e aí o que a gente pode pensar? Cultura é uma coisa inerente ao ser humano. Então, só nós temos a capacidade de simbolizar as coisas, de criar significados para ela, criar interpretações para justificar alguma coisa. Através desses simbolismos, dessas interpretações, associações, que a gente se compreende como indivíduo, que a gente se relaciona em sociedade e que a gente também se autorregula, certo? Eu gosto de usar a analogia que o Goethe fez usando a lógica da teia, né? É como se cada um de nós fôssemos um pedaço dessa teia e essa construção geral dessa grande teia, ela se manifesta através de um sistema cultural. Esse sistema cultural, ele caracteriza, né? Ele identifica, cria em nós uma lógica de pertencimento. E isso faz com que seja regulado os nossos valores, o que a gente acha sobre determinados contextos que são universais. Então, é isso que padroniza, em certa medida, como a gente vai se comportar perante a gente mesmo, os outros e as nossas regulações sociais. Ok? Entendi. Tá, então vamos agora para outra pergunta. Vamos desmistificar um tema aí que eu acho que é importante. Qual é a Hum. diferença de cultura popular e cultura erudita?
Ok. Eu acho que é um tema interessante, sabe? A gente tem que começar a pensar isso principalmente. Eu vou sempre me referir à lógica, à nossa lógica local, né? Então, vamos primeiro especificar o que é cada um, né? A cultura erudita, né, seria o que normalmente as pessoas reconhecem como uma peça de teatro feita no teatro, uma peça musical que está dentro do teatro, ou aqueles filmes franceses em preto e branco. Tipo, áreas lidadas por algum sistema cultural, né, por alguma instituição também, elas normalmente têm esse e a cultura popular seria do povo, né? Cultura popular. Então, seria a manifestação cultural que está fora desses lugares de demarcação, como, por exemplo, o artesanato, as danças como o carimbó, por exemplo, o, os batuques de rua, essas manifestações que estão fora dessa institucionalização, ok? O artesanato. Só que qual é a grande lógica disso? Qual é a grande problemática? É que a gente tem que pensar que nós viemos de um processo de colonização muito profundo. Então, esses nomes foram dados a partir de qual lógica, né? Da lógica do colonizador. Se a gente for pensar bem, esse colonizador veio e já tinha uma cultura, encontrou outros povos que já tinham cultura também, né? E o que acontece? Eu, como colonizador, vou inferiorizar, vou silenciar, vou apagar as manifestações culturais do outro, porque eu entendo que eu sou a referência. E quando eu sou a referência, todas as outras culturas perdem a importância. É por isso que é tão importante a gente sempre estar atento a esses debates. E aí eu quero deixar isso de maneira bem amarrada. A gente tem que lembrar que esses termos, cultura erudita, cultura popular, eles fazem parte de uma lógica mais ampla, né? Uma lógica de sistema. E isso também pode ser usado para qualificar, hierarquizar as culturas, que isso não é uma coisa que a gente pode deixar despercebida. Sim. Então, partindo dessa lógica, né, que existe essa dominação cultural de uma cultura perante a outra, eu quero te perguntar: existe povo sem cultura? Não, como eu já falei, né? Não tem como. O ser humano, ele tem essa necessidade de simbolizar as coisas. Sim. Então, se todo ser humano simboliza, cria conexões, interpreta o tempo, faz analogias de como ter um modo de fazer, um modo de se portar, não existe como um povo não ter cultura. O que acontece são esses encontros culturais e aonde alguém se acha referência cultural e faz um comparativo de valor sobre uma outra cultura. Então, basicamente, se nós todos somos seres humanos e nos entendemos assim, não existe alguém que não pode ter cultura. Não existe. Entendi. Muito legal. Então, vamos partir agora um pouco para a lógica da categorização da cultura. Tu podes explicar para a gente um pouco o que é cultura imaterial e cultura material? Vamos lá. Então, qual é a situação dessas qualificações de cultura, né? Vamos primeiro desmistificar assim, o que é essas coisas. A cultura material seria a associação que um ser humano faz com determinado objeto para que aquele objeto tenha um valor que compõe uma lógica social. Então, vamos pensar assim de maneira bem local. A estátua de Nossa Senhora de Nazaré, ela é um bem cultural daqui de Belém do Pará, né? Isso. Então, a gente atribuiu valor, o nosso povo atribuiu valor a esse objeto, a estátua, né? Porque ele representa uma religiosidade de grande parte dos belenenses do Paraense. Então, é óbvio que como a gente, ser humano, associa, né, essas práticas de significação,
muito provavelmente a gente também vai fazer isso com todos os outros objetos. E isso também ocorre, por exemplo, quando um prédio ele teve uma participação histórica e ele também se classifica como um objeto de cultura material. Agora, sobre a lógica da cultura imaterial, ela é um pouco mais complexa, porque a gente tem que reconhecer cultura não só como objetos, mas como práticas, né, manifestações sociais culturais. Então, por exemplo, se eu reconheço, né, que uma comunidade, ou a gente mesmo, tem uma maneira de falar, tem uma maneira de se relacionar com o outro, ou tem uma prática de fazer, por exemplo, uma comida, uma uma dança, um modo de fazer, né? Isso também pode ser uma cultura imaterial, porque isso é uma marcação de como um povo se manifesta culturalmente. Então, essas coisas precisam ser preservadas por conta de como um comportamento pode moldar uma lógica social, ok? Então, isso seria uma cultura imaterial. Agora, tem uma grande questão que a gente tem que estar sempre atento, né? Essa lógica da cultura, ela tem que ser sempre bem ponderada. Porque se a gente pensar assim, quem é que chancela, né? Quem é que dá nome para as coisas? Quem é que faz esse tombamento? Quem é que diz que isso aqui é uma cultura material, uma cultura material? É o Estado, né? É o sistema. Então, esse chancelamento também pode ser uma prática de hierarquização de culturas. Porque, apesar do Estado fazer uma consulta pública, uma avaliação com profissionais, para saber se uma coisa pode ser classificada como cultura material, cultura imaterial, isso nada mais é do que estar agregando valor, né? E essas agregações de valores, elas podem também ser negativas, no sentido de não dar atenção ou não achar tão relevante outros tipos de cultura. E isso causa também silenciamentos, apagamentos. Então, eu acho que é importante que a gente reconheça, né, esses termos, mas, acima de tudo, a gente comece a pensar quem está por detrás e quais são os interesses de fazer com que esses termos não sejam talvez tão conversados, porque existe um motivo, né? Fica na mão de poucos algumas decisões sobre o que é cultura, o que não é cultura. E se o Estado chancela que uma coisa é cultura, então aquilo vai ser cultura. Mas então, o que não foi chancelado deixa de ser? É uma cultura menor, menos importante? Então, isso é uma coisa que a gente tem que estar sempre constantemente analisando. Muito legal. E eu ainda estava até conversando contigo, né, esses dias, que a gente tem um exemplo muito bom para citar em relação aqui da capital do Pará, né, Belém, que é o caso das herveiras do Ver-o-Peso, né, que elas têm o seu conhecimento imaterial. A Natura foi lá, fez uma série de entrevistas e acabou fazendo produtos baseados no que foi coletado lá. Então, Uhum. recentemente, não sei se recentemente, mas há um tempinho atrás, pelo menos, as herveiras do Ver-o-Peso ganharam uma ação dos direitos autorais sobre esse patrimônio material que de fato pertencia a elas, né? Então, é bom a Uhum. gente também ficar de olho nisso, porque nessas horas que o direito autoral, né, pega, né? São horas que a Exato, gente tem que prestar atenção nisso, pelo menos. Bom, exato. vamos então para a próxima pergunta, que tem a ver com. Deixa eu ver aqui, que eu me esqueci. Tá. Processos de interações sociais, mais especificamente de dominação também social, que são a aculturação, né? Camila, explica para a Certo. gente primeiro o que que é a aculturação. Bom, a aculturação seria uma lógica onde duas culturas elas se relacionam, né? E elas alimentam uma outra de maneira pode não ser proporcional, uma cultura pode dar mais para outra e assim por diante, mas elas acabam se interagindo, né? E aí acontece alguns tipos de assimilação. Só que qual é a grande questão? Existem tipos de aculturação. Então, existem aculturações que são mais diretas, forçadas,
Então, o que que seria isso? Seria uma aculturação feita por motivo de guerra, por motivo de migração, por motivo de colonização. Então, essas aculturações que são causadas por motivos dessa natureza, elas são provavelmente problemáticas, né, em alguma medida, porque se a gente pensar no contexto do Brasil, a nossa colonização, o europeu vem, silencia, apaga, extermina todas as outras culturas e impõe a sua como referência de civilidade. Então, esse processo de aculturação, ele se torna um problema, né? E Sim. existe também um outro processo de aculturação que ela se dá de maneira indireta, né? Então, seria mais ou menos a reação que o Brasil tem, por exemplo, com o Japão. Essa assimilação que se dá da cultura, da comida, dos entretenimentos japoneses no Brasil, os mangás, as HQs, os animes. Então, isso seria um processo de aculturação que acontece, por exemplo, por uma lógica de mídia como TV, internet. Essa aculturação, ela se dá de maneira branda, mas ela também pode ser usada como uma formação de pensamento. Sim. Aqui a gente não vai entrar tanto nessa problemática, mas acho que o que fica mais, o que eu gostaria que as pessoas deixassem mais fresco na cabeça é que esses processos de aculturação, eles também precisam ter uma análise de valor, né? Como eles estão acontecendo? Eles estão acontecendo de maneira impositiva? Eles estão acontecendo de maneira tácita, assim, de maneira tranquila? Ou eles estão fingindo também que estão acontecendo de maneira tácita, mas estão ali forçando, introjetando uma ideia na cultura do outro, né? Então, acho que é sempre um momento de fazer uma reflexão sobre as coisas que a gente ouve, que a gente consome, né? Para poder pensar exatamente o que está por detrás dessas lógicas culturais que hoje se misturam tanto, né? Sim. É. Bom, falando de imposição, então, fala um pouco sobre o conceito de aculturação, que é assimilação cultural forçada, né? Você estava falando de colonização, de Brasil. Explica um pouco para a gente Uhum. esse subtema. Pois para mim, a assimilação cultural forçada é a mesma coisa que a aculturação direta, né? Nesse Sim. sentido imbativo da colonização, da migração, dos motivos de guerra. Então, existem forças que são superiores, né, que fazem com que as pessoas tenham que se deslocar, tenham até que, como é que a gente fala, abrir mão, em certa medida, de suas culturas para se adaptar a uma outra cultura, né? Sim. Então, esses processos, inclusive, eu refalo, né, esse processo de colonização que aconteceu conosco e que, de certa maneira, ainda acontece, porque Sim. no Brasil nós temos uma grande lógica colonizadora de que só o que está fora tem valor, né? Tem valor de conhecimento, tem valor cultural, e ele vem para a gente como um modelo de cultura erudita, cultura que é a que tem que ser demarcada como correta. E isso também é problemático, né? Porque aí, se a gente como brasileiro não fizer uma reflexão sobre isso, a gente vai acabar perdendo coisas que são culturais nossas ou vai acabar fazendo com que elas se misturem de maneira não tão bem homogênea e elas vão acabar se ressignificando em outra coisa, entende? Entendi. Certo. Bom, vamos agora falar de um conceito mais moderno, que também tem a ver com a culturação, que é a apropriação cultural. Você pode falar um pouco também sobre isso? Esse é um conceito, né, que estava em voga alguns anos atrás e ainda está atualmente, e é bastante interessante da gente abordar aqui. Você pode falar um pouco sobre ele? Certo. Bom, a apropriação cultural é um tema muito amplo, né? E aí, se a gente for pensar, eu vou lhe ser sincera, para mim, a apropriação cultural ela está diretamente ligada com o capitalismo. Tá. Por que eu digo isso, né? Porque se a gente pensar nos processos de colonização que fizeram com que esse colonizador se apropriasse, tomasse para si o que era do outro, né? E a gente juntar com a palavra cultura, então esse colonizador ele se apropria do que ele acha interessante ou que ele pode empregar algum valor da cultura do outro. Ah, mas você está falando isso de uma coisa que acontece há 500 anos atrás? Não, não exatamente. Isso acontece no hoje, né?
Se a gente pensar nos povos indígenas, né, na lógica dos povos africanos, que tem seus próprios conceitos de religião, de vestimenta, eles estão ali numa luta ferrenha, ainda hoje no Brasil, por validações, por lógicas de respeito, no caso dos povos indígenas, por lógicas de demarcação de sobrevivência mesmo, né? Então, é muito tênue se você for pensar que algumas empresas pegam objetos ou pegam manifestações culturais de determinados povos, descontextualizam, retiram isso da cultura do outro, né? Ressignificam num valor mercadológico e fazem com que isso seja amplamente divulgado e disseminado, fazendo com que outras culturas vejam aquele objeto somente como um objeto, sem parar para refletir que aquele objeto ele tem uma significância cultural para um outro povo, né? Então, eu digo para ti, eu só consigo ver isso pela lógica do capital, porque é exatamente por isso. As empresas, elas... Eu estou falando das empresas, gente, mas assim, as pessoas, né, elas se apropriam dos objetos culturais dos outros, das culturas dos outros, e não fazem uma reflexão crítica de o que está acontecendo por trás desse objeto que eu estou comprando. Eu estou comprando aqui um objeto de origem indígena, que foi até feito por um indígena. Então, eu estou ajudando essa comunidade? Até em que medida, né? Porque é só a gente ligar a TV que a gente sabe que o extermínio indígena é profundamente latente. Então, eu estou comprando uma peça indígena, eu vou levar para dentro do meu escritório para decorar e vou pensar que aquilo ali se tornou só um objeto. Quando para um determinado povo aquilo tem uma significância que, por exemplo, pode ser muito mais ampla. Então, essa apropriação, para mim, via capital, é a monetização de objetos e a desapropriação mesmo, a apropriação de culturas a fim exclusivo de consumo. Então, é assim que eu entendo a apropriação cultural. Sim. E é interessante, né, porque a gente pode até ver nessas lógicas de dominação, né, que a apropriação cultural ela pode ser usada. Gente, só para fazer um adendo sobre esse assunto que eu acho interessante, não sei também se cabe essa associação, mas eu acho interessante a gente olhar rapidinho nisso antes de a gente ir para a próxima pergunta. Na época do movimento integralista aqui no Brasil, o que é o movimento integralista? É o fascismo brasileiro. E é quase que impossível você fazer um sectarismo étnico no Brasil, naquela época, inclusive. Então, eles incorporaram a imagem do índio como uma forma também de confundir as pessoas, né? Como uma forma de exercer essa dominação. E isso a gente tem outros exemplos, né, que abordam isso e tal, mas eu não vou me aprofundar muito neles aqui. A gente já vai para a próxima pergunta, a gente tem um cronograma, mas a gente pode estar falando sobre isso no futuro. Só um momentinho, Danilo. Eu acho que é importante tu pontuar isso, porque a apropriação em si, ela sempre tem uma intenção, né? Ela Sim. pode ser cultural, ela pode ser de N naturezas, né? Então, se a gente está se apropriando de uma coisa que não nos pertence, provavelmente a gente está ressignificando ela fora do contexto que ela tem. E isso é problemático. Porque isso pode disseminar ideias que não são ideias da realidade. Sim. É como a gente estava conversando também, né, esses dias, que, por exemplo, a noção que os povos indígenas têm, que você estava me falando, na verdade, que a noção dos povos indígenas têm sobre o rio, sobre as matas, é totalmente diferente que nós temos, né, que os ocidentais, que as pessoas que estão na cidade têm, que eles encaram a biodiversidade como recurso, e eles já encaram de uma outra forma. E, por exemplo, eu vi um post recentemente no Twitter que era sobre uma árvore que estava que construíram uma casa ao redor da árvore e uma pessoa indígena comentou: Nossa, mas o ser vivo está preso. E eu fiquei: Como assim? E aí demorei um tempo para absorver isso, entender isso através de uma outra perspectiva, né? Então é bastante interessante essa reflexão que tu estás trazendo. Porque se a gente pensar principalmente no contexto indígena, isso que você falou. Os indígenas se relacionam com o meio ambiente de uma maneira que é
completamente assim subversiva na lógica branca, né? Sim. Você já pensou uma grande empresa mineradora chega numa terra e diz assim, eu quero me apropriar, né, desse local. Só que como é que tu te apropria de uma lógica que parece só ser territorial, quando para uma comunidade aquilo ali não é território, não dá para ser vendido, porque a relação que eles têm com a natureza, ela é de uma esfera que o branco consegue materializar, sabe? Então, fazer essa interação cultural explicaria muitos contextos que levam a gente muito, mas isso passa também por uma conversa muito ampla que a gente pode estar fazendo no outro momento. Alô? Sim. E é importante frisar, né, também que tipo essas interações culturais, elas não são só essas trocas, né, culturais, elas não são só como é que eu posso dizer, que os portugueses tiveram com os índios e com os negros e tal, eles não são tipo igualitárias, né? Então não é como se todo mundo tivesse se sentado na ONU, fizesse uma roda de conversa, né? E tipo, o que a gente vai aprender um com o outro? Não, não foi assim, gente. A gente tem que deixar isso bem claro, né, para quem está assistindo a gente, que não foi desse jeito. Não foi uma relação igual, digamos assim. Bom, vamos para outra pergunta, que tem a ver com isso que eu acabei de falar. Qual é a diferença entre multiculturalidade e interculturalidade, Camila? É exatamente isso que a gente estava mencionando, né? A multiculturalidade seriam vários grupos que vivem, por exemplo, no mesmo território. Seria uma pluralidade, uma diversidade cultural. Só que no caso da multiculturalidade, não necessariamente essas pessoas dessas culturas diferentes que compartilham o mesmo território, não necessariamente elas estão a fim de misturar as culturas ou de fazer interações entre elas, né? O que é um conceito completamente diferente da lógica da interculturalidade. A interculturalidade seria exatamente esse processo, né? Essa intenção de que culturas diferentes se relacionem, né? Sentem, por exemplo, na ONU, sentem em volta de uma mesa e apresentem temas comuns que precisam ser superados ou resolvidos a partir de conversa, de lógicas culturais diversas, né? Aí, para exemplificar isso, seria exatamente, por exemplo, o que acontece com os xiitas e os sunitas, né? No Oriente Médio. Apesar deles estarem no mesmo território e eles também terem em comum o Islã, porém, em questões culturais, eles não têm interesse de se interrelacionar, né? Por causa de dogmas religiosos, valores diferentes. E se a gente for pensar na lógica da interculturalidade, é exatamente o exemplo que você falou aí. É sentar todo mundo e buscar uma solução ou buscar um diálogo que eventualmente vai se desdobrar numa lógica de interação cultural. Se misturar, né? Então, Digamos assim. misturar pode ser uma boa palavra mesmo. Assimilação, né, entre elas duas, entre várias culturas, mas assim feita de maneira, pode-se Espontâneo. dizer, mais igualitária, Sim, espontânea, exatamente, intencional, com vontade de se fazer tal coisa. sim. Que no caso a gente pode citar, por exemplo, um exemplo, né? A gente tendo uma motivação de aprender uma dança que não é necessariamente da nossa região, Exato, um ou um idioma idioma, novo, né? exatamente. Tá certo. Isso. Bom, agora vamos falar para um tema que todo mundo gosta, todo mundo deve estar esperando aí, que é indústria cultural e cultura de massas. Então vamos falar de BBB, vamos falar de novela, vamos Opa, falar de futebol, vamos falar desses opa, assuntos coisa aí. boa. Camila, o que é indústria cultural e o que é cultura de massas? Ah, meu Deus, vamos lá. Vamos sempre partir do conceito, tá, gente? A indústria cultural, ela é um fenômeno, né, que se originou na virada do século XIX para o século XX, né? Foi um termo criado por Adorno e Horkheimer,
Então, o que acontece? Nessa transição de séculos, né, a gente teve um avanço muito grande da tecnologia, né, dos meios de produção. Então, o que acontece? Começou-se a fazer com que as coisas que a gente tinha antes, como, por exemplo, uma música, um objeto de artes, uma dança, uma ópera, ela tinha um tempo para ser feita, ela precisava de uma pessoa, de uma autoria, para se debruçar, fazer um estudo sobre aquilo, dedicar um tempo para esse momento, para a construção desse bem cultural, né, desse produto cultural. Só que com o desenvolvimento todas essas tecnologias, o que acontece? Foi amplamente disseminado, né, a lógica de reprodutibilidade. Walter Benjamin fez essa crítica, né, quando falou da lógica da perda da aura. O que seria essa aura da obra de arte? Seria essa alma, esse valor que as obras de arte têm, que as peças culturais têm, que são inerentes de quem fez, entende? Então, por exemplo, se eu vou Por serem contemplar, únicas, né? exato, se eu vou contemplar um quadro, se eu estou de frente para um quadro, eu sei que num dado momento histórico, o ser humano foi lá, fez aquele estudo, testou aquelas cores, imprimiu na pincelada um registro que é único, é dele, compreende? Só que com esses adventos, né, de máquinas e de meios de produção, a gente começou, por exemplo, a reproduzir as coisas com muita em grandes tiragens, então isso começou a se disseminar. E aí alguém pode pensar, maravilhoso. Então quer dizer que antes, se as obras de arte, por exemplo, eram restritas, agora elas estão estampadas no caderno. Ok, isso também é bom, mas é sempre aquilo, gente, nada é só bom. A gente tem que sempre ponderabilizar, né? Ok, tudo bem que agora, por exemplo, a Mona Lisa está no calendário. Ok, isso é bom? Muitas pessoas sabem olhar aquele desenho e saber que aquilo é Mona Lisa. Mas será que essa grande representação, essa reprodutibilidade, né, dos objetos artísticos, ele também não se perde valor não estou falando um valor financeiro, não vou nem me ater a isso, mas ele perde ali, talvez, uma perspectiva da interpretação. Porque quando você divulga muito uma coisa, até ela chegar no último consumidor, ela já perdeu o significado, né? Original. Exatamente. Então, vamos pensar, quando o artista que fez a Mona Lisa fez aquele retrato, existiu uma intenção ali. Mas agora, quando ela está num caderno X, ela só é, na verdade, mais uma figura, entendeu? Desapropriada de significado. E isso tem que ser problematizado. Eu trouxe aqui um exemplo muito banal, como, por exemplo, uma reprodução de uma obra de arte. Mas se a gente pensar de maneira mais complexa, quem é que, vou usar só o termo Brasil, quem é que no Brasil controla os meios de produção? Sim. Quem controla o que passa na nossa TV? Se eu não me engano, é um grupo seleto de oito grupos familiares que detêm a concessão da TV brasileira, certo? Ou seja, um pequeno grupo está fazendo de acordo com seus interesses e que grande parte, que o resto todo da população assimile coisas a partir da TV, está tá fazendo com que a gente assimile valores culturais, valores de sociedade através desses meios de produção. Então, vamos pensar, se esses meios de produção estão na mão de poucos, então esses poucos vão escolher e podem até compor novas lógicas culturais para todo o resto, né? Sim. Podem criar novas lógicas ideológicas, podem criar novos pressupostos do que é correto, do que é bom, do que é bonito. Então, isso tem que estar sempre numa lógica, o que é criminoso, né? O que é ruim, o que é feio, o que é mal. Sim. Então, a gente tem que estar sempre atento a isso. Então, o que seria, agora voltando para a cultura de massa, né? A cultura de massa seria esse produto cultural final que chega em nós sem uma reflexão,
sem uma lógica intencional, uma lógica crítica de a gente pensar assim, a gente está consumindo um produto cultural sem entender o que está por detrás dele. A gente está consumindo uma coisa de maneira crítica. Ela está massificada, né? E aí ela está chegando em nós de maneira desprovida de problematização, a crítica, né? Sim, Aí aí você falou assim, o futebol, o BBB, são todos produtos de entretenimento, né? Se a sim, gente for pensar bem, a gente está no meio de uma grande pandemia, mas a necessidade que o brasileiro tem do futebol, ela é um grande apelo cultural que a gente introjetou como ser brasileiro. Ser sim. brasileiro é gostar de futebol. Então, se não passar o futebol na quarta-feira, tem alguma coisa errada, entende? Sim. Por isso que é tão necessário para esse grupo de pessoas que o futebol passe na quarta-feira, que é para a gente ter uma lógica de que está tudo bem, está tudo voltando ao normal, quando a gente está quase chegando a 500 mil de mortes numa pandemia. Sim. Um pouco pesado agora, mas tu tem... Não, é porque quando a gente pensa, né, que a gente já está batendo nessa meta, né? Nessa meta, né? É, Nessa meta. Eu é, quero só fazer mais um exemplozinho para geral, assim. sim, Vocês já viram muitos memes que tem aí na internet que é assim, o brasileiro vai ficar triste, porque agora que acabou o BBB, a gente vai ter que voltar a ver a realidade. sim. E é exatamente isso, né? Eu não vou ser aqui, meu Deus, a Camila não vê BBB. Inclusive vejo e gosto, entendeu? Time Juliette. Mas, total. Mas se você pensar, quando esse BBB acaba, né? O que a gente vai ter no lugar? A gente vai ter um Fantástico mostrando todas as coisas horríveis que aconteceram na semana, Sim, entendeu? E isso pesa socialmente, pesa psicologicamente. Então, esses produtos culturais, como o BBB, como o futebol, eles são nada mais do que um entretenimento mesmo para que a sociedade mantenha-se em ordem de alguma maneira. sim. E é bem louco também, né? Porque até digamos assim, a comparação entre os produtos culturais, ela fica bastante supérflua, porque pessoas, por exemplo, comparando uma marca de carro com uma outra. O produto final mesmo, tipo Uhum, assim, ele vai te levar de um lugar, ele vai te fazer uma locomoção, né? Mas aí a pessoa fica uhum. comparando e procurando mais coisas, mais utilidades, digamos assim. E é uma fórmula que se segue que ela é repetida constantemente, no caso dos filmes, das novelas e tal. Tipo, são as mesmas Exato. narrativas que mudam pouquíssimas vezes, assim, tipo, Uhum. na sua fórmula que é apresentado pra gente, né? É, isso que você está falando, né, da fórmula. Essa fórmula é real, né? Se você pensar, o que que são os filmes, o que que são as novelas da Globo? É um Sim, personagem mau, um personagem bom, numa trajetória aonde eles vão ter que, num dado momento, se confrontar, entendeu? E aí, normalmente, quem vai vencer? O bem, né? sim, Por quê? Porque tem que existir, o brasileiro ama uma dualidade, um antagonismo, né? sim, Então, a gente quer torcer por alguém. Então, o que acontece? O que que isso quer dizer a nível de cultura, né? Quer dizer que a gente está sujeito aos produtos culturais de maneira tão profunda, tão enraizada, que a gente não consegue mais criticamente apontar a problematização, sabe? A gente está ali tão passivamente assimilando esses produtos, sem perceber que existe alguém de trás querendo que essa assimilação chegue na gente. Com sim, quais motivos? Entendeu? É isso que a gente tem que estar constantemente pensando. sim. Eu acho muito louco isso que tu falou agora, porque, por exemplo, a gente não sei, eu acompanhei um pouco algumas discussões do BBB e uma coisa que me deixou um pouco chocado foi que a emissora deixou, por exemplo, que houvesse torturas psicológicas como forma de entretenimento. Ninguém perdeu estaleca, Uhum, ninguém sofreu represálias. Mas, por exemplo, uma uhum, personagem que estava falando lá, uma personagem não, uma pessoa que estava lá dentro do programa começou a falar de maquiagem e perdeu estalecas por conta disso. Então,
Uhum. existe uma narrativa que está sendo construída lá, né? É, nossa, o BBB é um estudo de caso à parte, assim, sabe? Porque se a gente for pensar, o BBB nada mais é do que um produto cultural de massa, e existem empresas muito granadas botando seu valor lá, né? Botando Sim, dinheiro mesmo, e a gente tá vendo entretenimento, mas a gente também tá vendo o produto que a empresa quer que a gente veja, sim, entendeu? E aí o que acontece? Por isso que acontecem esses fenômenos maravilhosos de que fulano de tal usou uma peça de roupa e ela já esgotou, sim, né? Porque a gente emprega um valor que acaba se tornando não só um objeto, ele vira um valor cultural de uma. sim, Ok? sim. E é louco isso, né? Voltando para essa. Não, não voltando, não, vamos prosseguir. A Então, gente pode, amigo, olha, pode depois voltar. aprofunda, a gente faz um vídeo só de cultura de massa, de indústria cultural, um só de apropriação, e a gente fica aqui, olha, o tempo que for necessário. Tá. Não, é falar sobre empresas, né, e tal. E É, usando os recursos naturais, né, como forma enfim. Bom, vamos prosseguir então para a gente já vai finalizar agora para a última pergunta uhum. para fechar com chave de ouro, né? Como a gente pode, quais são as formas, Camila, que a gente pode construir novas culturas? Eu acho que é possível, sim, existirem novas culturas, sim, mas eu gosto de fazer essa análise partindo do conceito de contracultura. Porque o que é a contracultura? Ela é a problematização, o apontamento, né, de uma crítica cultural vigente. Como, por Sim, exemplo, lá na década de 60, que isso também é um conceito deles, na década de 60, aquele padrão americano de amor à pátria, né, servir à guerra, consumo, das lógicas culturais que foram realizadas neles começaram a ser problematizadas pela geração futura, né? Então, esse movimento de contracultura nos Estados Unidos, ele deu origem àquela lógica do rock and roll, àquela lógica do estoque, né? Que faz com que esses contrapontos sociais sejam tensionados para que a gente repense a nossa lógica cultural. No Brasil, isso acontece lá pelos anos 70, né? Principalmente depois do período da ditadura civil-militar que a gente teve, a geração futura, a próxima geração, depois desse período, começou a problematizar quais eram esses conceitos e ideologias culturais que nos levaram, por exemplo, a essa ditadura. Será que eles faziam sentido ainda, né? Então, é nesse momento que a gente tem aquela lógica da sociedade alternativa, Toca Raul, dessa lógica mesmo da Tropicália. Então, é nesse momento que essa contracultura está ali tensionando, problematizando a cultura vigente. E isso, no meu ponto de vista, faz com que as culturas se modifiquem, né? Sejam criadas novas culturas. Eu acho que existe uma contracultura porrada, uma contracultura tão forte que está se apresentando hoje, que é uma lógica chamada o bem viver. sim, Bem viver é um conceito de um economista equatoriano, se não me engano, chamado Acosta, que ela anda assim, olha, de mãos dadas com o que o Davi Copenaua, com o que o Krenak já apontam nos livros, né, esses teóricos indígenas já apontam nos livros dele num contexto de Brasil, uhum, que é aquela lógica de você pensar, se a gente está num planeta com recursos, né, finitos, então como é que a gente tem um comportamento que não tem finitude? A gente sempre quer consumir, 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 consumir. Num dado momento, obviamente, isso não vai chegar numa inconsistência, né? Não vai mais sim, ser possível. Então, que movimento mais contraventor, mais de contracultura que a gente tem hoje, de ter esses caras mostrando, né, que essa lógica de desenvolvimento, de modernidade, de
de desenvolvimento, né, ela não chegou exatamente a cumprir as promessas que ela prometia para a humanidade. Ou seja, por exemplo, a nossa geração de luz não chega para todos. O nosso consumo altamente tecnológico de alimentos, nosso faz com que muitos brasileiros também não tenham que comer. sim, Então, a gente pega vários recursos minerais para produzir celulares, os carambas é quatro, mas isso também não chega na mão de todo mundo. Ou sim, seja, a gente está consumindo várias coisas da Terra e elas são finitas. Então, como é que a gente tem esse processo de capitalização, esse processo de consumo como uma lógica infinita? Então, quando esses caras apontam isso, eles estão realmente fazendo um processo de contracultura tão profundo que é um choque social, entendeu? Que é aquilo que a gente estava falando anteriormente. Para os indígenas, esse rio, essa montanha, ela não é um recurso, ela é uma pessoa, né? sim, Eu acho até que os indígenas falam pessoa, que é para a gente entender que uma pessoa não é comprável, sim, entendeu? Ela não pode ser monetarizada. Então, como é que uma grande empresa, uma mineradora, o governo, vai dizer, olha, a gente vai pegar isso aqui e vai ter esse recurso para a maioria da população? Mas isso é um grande, um grande dissenso, porque a gente sabe que esses bens culturais, esses produtos finais não chegam na mão de todos. Eles, infelizmente, chegam na mão de alguns e enriquecem muitos outros poucos, né? Então, eu acho que pegar essa ideia do bem viver e jogar ela na nossa sociedade atual, ela é assim um grande movimento de contracultura que vai fazer com que talvez a nossa geração e a próxima comece a entender essa lógica de sociedade, essa lógica do que é cultura, dessa diversidade cultural e dessa necessidade de inter-relação entre as culturas, dessa necessidade de a gente sair da lógica da multiculturalidade e ir para a lógica da interculturalidade. Que a sim, gente precisa ouvir, todo mundo precisa sentar na mesa que tu falou para ouvir quais são as soluções que a gente vai dar para o nosso mundo. Porque a sim, solução que a gente tem hoje não vai levar a gente muito longe, não. sim, Então, eu acho que é a partir daí, das lógicas de contracultura, que podem vir a ter outras formações culturais, né? Mas isso é uma coisa que demanda tempo, né? A gente precisa de um período grande de tempo para que as mentalidades se transformem, entendeu? E eu tenho, assim, esperança que essa lógica do bem viver ela se dissemine, né, para que as gerações futuras consigam realmente criar soluções que a nossa geração e a geração anterior não alcançou ainda. sim. E é bem louco isso que tu falaste, né? Sobre como os povos indígenas interpretam, como eles, qual a percepção deles sobre a biodiversidade, né? Porque aí, se a gente para Uhum, pensar, vem a empresa que vê aquilo como recurso, né? E aí tem aqueles desastres que a gente já vê, né? De Brumadinho, de uhum, Mariana, e a mesma empresa, né? Que é a Vale, instrumentaliza, por exemplo, a cultura dos paraenses, ela é a grande patrocinadora do Círio de Nazaré, ou seja, uhum. instrumentalizam a nossa cultura, a nossa fé, para, sei lá, limpar a imagem da empresa, sabe? Então, tipo, são várias coisas que É, a gente tem que, né, ter essa perspectiva crítica total. sobre como está sendo usada as nossas culturas, assim. Qual E o intuito? isso que você falou é muito importante, porque normalmente a cultura e os bens culturais sempre são usados como subterfúgios, né, como melhoramento de imagem social, né? Como é que uma empresa que destrói, né, a cultura de um povo que morava naquela área específica, que aconteceu, né, esse crime de Brumadinho, de Mariana, ao mesmo tempo que ela destrói uma cultura aqui, faz um edital para fomentar uma cultura ali, né? Sim, Ou seja, qual é a lógica disso? Ela está hierarquizando, tentando compensar. A gente destruiu uma cultura aqui, mas a gente vai privilegiar outra cultura ali.
né? Então, isso tem que ser profundamente repensado. Quais são esses padrões que estão fazendo o grande público assimilar, né, consumir a cultura aqui, em detrimento de outra que foi ali completamente dizimada, extinta, na verdade. Extinta é um pouco... É porque, né, a gente existindo e tal, mas eu entendo o que tu quer dizer, porque tem alguns povos Não, que... amigo, quando eu digo extinta, exato, Sim, exato. Por exemplo, tem algumas comunidades, e quando eu digo extintas, pode ter sido muito emotivo, né? Mas extintas, por exemplo, vamos supor, existia um modo de fazer que não vai mais poder ser feito. sim, Então aquilo se perdeu para sempre, entendeu? Não é que a pessoa morreu, mas a maneira como ela se relacionava morreu, entendi, entende? entendi. Bom, então é isso, né? Muito obrigado, Camila. Foi maravilhoso esse bate-papo, tá? Fiquem com a gente que... tu quer fazer algumas considerações finais, Camila, antes da gente encerrar? Quero. Eu Tá, queria agradecer a ti, principalmente, né? Porque eu acho que tu é um cara incrível que está propondo essas conversas. E eu acho que é necessário a gente fazer usar os meios tecnológicos de maneira acessível, né? Para que, e não só acessível, mas também educativo, né? Para que a gente subverta também essa lógica do que é esse entretenimento, que esse entretenimento ele pode também ser educativo, ele também pode ser propor reflexões, né? sim, E puxando sempre para a minha lógica de pesquisa, o ensino, o aprendizado, ele não se encerra só dentro de uma escola, ele está em todo lugar. Então, nesse sim, momento que a gente está fazendo essa live aqui, quem vai ver isso vai começar a ter um aprendizado que talvez não tinha antes, entende? Então, eu sim, acho sim que a gente tem que começar a perceber que a lógica de educação ela está em todo momento. A gente é que tem que estar mais atento a ela, né? sim. E assim, de maneira em linha geral, eu queria agradecer a todos que vão ver, a todos e a todas que vão ver esse vídeo, a ti, né, que me convidou a isso e dizer que eu estou profundamente feliz de poder estar compartilhando isso aqui contigo. Eu que estou muito feliz de estar te recebendo, de estar te ouvindo, e a gente está podendo agora compartilhar essas reflexões com as pessoas. Quero te Uhum, agradecer, Camila, quero te agradecer ao Hanna, que está aqui com a gente fazendo o trabalho da interpretação, tornando isso ainda mais acessível. uhum, E é isso, com gente. Muito certeza. obrigado. Acompanhe a página Símbolo Sentido Sociedade em Belém. E é Uhum. isso. Muito obrigado. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Até mais. Deixa agora dar o stop recording.